querido aluno, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris e estou aqui hoje para mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre a fixação dos grupos humanos. Mas antes, se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho das notificações para quando tiver vídeo novo você ser avisado. Muito bem, vamos lá. A fixação dos grupos humanos. Acompanhe comigo. O período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos, é conhecido como pré-história. Esse período foi subdividido em diferentes fases, de acordo com os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. A criação e o uso desses utensílios estão diretamente relacionados ao modo de vida das populações. Período Paleolítico. No período Paleolítico, foi o período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra, até o início da prática da agricultura há cerca de 12.000 anos. Os grupos humanos eram nômades, caçadores e coletores. Por isso, foi fundamental desenvolver objetos para a caça, a coleta e o processamento de alimentos. Esses objetos, como lanças e machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeira, ossos e chifres. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas. Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois era a principal matéria-prima usada entre diferentes povos na confecção dos instrumentos. Período Neolítico. O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior ao Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida, ou Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 até 6.000 anos atrás, devido à prática da agricultura e da domesticação de animais, como cabras, bois, porcos, cavalos e aves. Muitos grupos começaram a se estabelecer em um local fixo. Aldeias neolíticas. No período neolítico, foram construídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Para estocar os alimentos, foram criados utensílios de cerâmica e, com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado, que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecido de lã e linho no vestuário, e para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares. No final desse período, um novo ciclo se abriu, com o desenvolvimento do trabalho com metal, material mais resistente que a pedra ou os ossos. Primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que eram mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso de fornalhas, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperatura muito alta para atingir a fusão. Esse período, por volta de 5.000 anos atrás, ficou conhecido como Idade dos Metais. Agora que nós já estudamos, nós vamos responder os exercícios da página 11 do livro Buriti Mais História Quinto Ano. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Essa é a primeira questão da página 11. Resposta: os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. Segunda questão: assinale a alternativa que apresenta a característica do período paleolítico. Qual é a questão? É a letra C, criação de ferramentas feitas de pedra. Então, o paleolítico foi o período da criação de ferramentas feitas de pedra. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do Paleolítico? Terceira questão. Quais eram os materiais usados na ferramenta
do Paleolítico, as ferramentas eram feitas de pedra, madeira, ossos e chifre. Quarta questão. Por que o período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque nesse período, entre diversos povos, as ferramentas e objetos criados para as necessidades do cotidiano eram feitos principalmente de pedra, ok? Agora, nós vamos para a página 13 do livro Buriti Mais História Quinto Ano, responder a questão número 5. Acompanhe comigo. Observe as imagens a seguir com atenção. Leia as legendas e relacione as colunas. Temos aqui a imagem da letra A, B e C. Depois do lado nós temos os quadrinhos para a gente preencher. Idade da Pedra Lascada, letra B, né? Nós estamos vendo aí machado do período paleolítico feito de pedra. Então, é a Idade da Pedra Lascada. Idade da Pedra Polida, segundo quadrinho, você coloca a letra C, Idade da Pedra Polida. Olha aqui que você está vendo pontas de machado e de martelo do período neolítico. E o último quadrinho você coloca a letra A, Idade dos Metais, porque nós estamos vendo aqui, ó, ponta de lança feita de bronze, encontrada na Catalunha, Espanha, ok? Sexta questão da página 13. Leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. A agricultura e a domesticação de animais favoreceram a instalação de grupos humanos em um local fixo? Verdade. Durante o período neolítico, surgiram utensílios de cerâmica que eram utilizados para estocar a produção agrícola? Verdadeiro. Coloca V de verdadeiro. As roupas feitas de pele de animais eram o único tipo de vestuário usado no período neolítico? Falso. O arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período paleolítico? Falso. Então, com isso, nós concluímos a nossa aula falando sobre a fixação dos grupos humanos. Voltamos na próxima aula, dando continuidade aos nossos estudos. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar um like.